No início do século XVIII, o sul do Brasil era uma fronteira disputada entre Portugal e Espanha. Essa vasta e indomável região era um lugar onde as ambições de dois grandes impérios colidiam, cada um determinado a expandir sua influência e garantir recursos valiosos. A paisagem em si era selvagem e, em grande parte, inexplorada, repleta de florestas densas, planícies onduladas e rios sinuosos que dificultavam as viagens e a comunicação. A fronteira oficial era apenas uma linha no mapa, ignorada por ambos os lados. Na realidade, os limites mudavam constantemente, moldados por escaramuças, tratados e as ambições de colonos e soldados em campo. Mapas da época mostram como essas fronteiras eram incertas e fluidas. Bandeirantes portugueses avançavam para o sul, entrando em conflito com missões e postos avançados espanhóis. Esses exploradores e caçadores de fortuna se aventuravam profundamente no interior, frequentemente entrando em conflito com povos indígenas e colonos espanhóis, deixando um legado de violência e intercâmbio cultural. A fundação da colônia do Sacramento, em 1680, desencadeou uma feroz luta pelo controle da bacia do Rio da Prata. Este assentamento estratégico tornou-se um ponto de discórdia, com ambos os impérios disputando o domínio sobre o comércio da região e o acesso ao Atlântico. O ouro, o gado e as rotas comerciais da região a tornaram vital para ambos os impérios. A riqueza fluía por essas terras, atraindo aventureiros, comerciantes e colonos que esperavam construir novas vidas e fortunas na fronteira. Para Portugal, manter o sul era mais do que orgulho, era garantir o futuro do Brasil. O controle desses territórios significava acesso a recursos, proteção contra a invasão espanhola e a promessa de uma colônia mais forte e unificada que um dia se tornaria uma nação. No coração dessa disputa estava a ilha de Santa Catarina, uma fortaleza natural e parada essencial para os navios portugueses. Suas baías ofereciam abrigo, suprimentos e um ponto de partida para expedições ao sul. O controle da ilha significava o controle da principal rota marítima para a fronteira. Antes da década de 1730, era pouco povoada e vulnerável a piratas e ataques espanhóis. A coroa portuguesa percebeu que a ocupação informal não era suficiente. A ilha precisava se tornar uma fortaleza fortificada. Proteger Santa Catarina era essencial para defender a fronteira sul do Brasil. Tudo mudou em 11 de agosto de 1738, uma data que alteraria para sempre o destino da ilha de Santa Catarina e de seu povo. Até então, a ilha havia permanecido na sombra do abandono, seu valor estratégico negligenciado pela distante coroa portuguesa. Mas, naquela manhã, uma decisão real de Lisboa repercutiria por todo o Atlântico, dando início a um novo capítulo na história da ilha. O rei João V, reconhecendo as crescentes ameaças ao longo da costa sul do Brasil, criou o governo da ilha de Santa Catarina. Com um floreio de sua caneta, ele assinou um decreto que transformaria o destino da ilha, elevando-a de um posto avançado remoto a um lugar de real importância dentro do Império Português. A ilha foi elevada de um posto avançado negligenciado a uma unidade administrativa separada, agora governada por um líder militar. Esse novo status trouxe não apenas prestígio, mas também responsabilidade e atenção da coroa. As defesas e a administração da ilha seriam fortalecidas, e seu futuro seria moldado por novas prioridades. O brigadeiro José da Silva Paz, renomado engenheiro e estrategista militar, foi escolhido para fortificar e defender a região. Sua expertise na construção de fortalezas e no planejamento de defesas era inigualável, e ele foi encarregado de transformar a ilha em um baluarte capaz de resistir a ameaças estrangeiras. O novo governo reportava diretamente ao Rio de Janeiro, garantindo que os interesses estratégicos de Santa Catarina fossem coordenados de perto com o restante da colônia. Essa linha direta de comunicação permitiu respostas mais rápidas às ameaças e uma gestão mais eficiente dos recursos. Essa medida foi uma declaração clara:
Portugal pretendia manter e defender suas reivindicações do Sul com determinação. A presença de soldados, novas fortificações e planejamento cuidadoso enviaram uma mensagem às potências rivais. Os portugueses não desistiriam de seu domínio sobre este território vital. O decreto desencadeou uma transformação abrangente: militarização, colonização e a organização duradoura da sociedade da ilha. Colonos chegaram, fortalezas ergueram-se ao longo da costa, e os alicerces de uma nova comunidade começaram a tomar forma, guiados pela visão da coroa e seus líderes escolhidos. Quando Silva Paz finalmente pisou na ilha, sua chegada marcou não apenas uma mudança de liderança, mas o amanhecer de uma nova era para Santa Catarina e toda a região sul do Brasil. Um legado que perduraria por gerações. Em 1739, Silva Paz, um determinado e experiente oficial militar português, chegou às distantes praias de Santa Catarina. Ele tinha uma missão crítica: defender a vulnerável fronteira sul da colônia portuguesa de ameaças estrangeiras e garantir a região para a coroa. O que ele encontrou foi uma terra tão bela quanto exposta. Santa Catarina era pouco desenvolvida, seus assentamentos espalhados e sua costa aberta a ataques de impérios rivais e piratas. Reconhecendo a necessidade urgente de proteção, Paz imediatamente começou a construir uma formidável rede de fortalezas. A primeira delas foi a de Santa Cruz de Anhatomirim, seguida pela de São José da Ponta Grossa e depois Santo Antônio de Ratones, cada uma estrategicamente posicionada para formar um triângulo defensivo. Juntas, essas fortalezas guardavam a baía principal da ilha, criando uma barreira quase impenetrável contra frotas inimigas e garantindo a segurança da população local. Com canhões prontos e soldados em alerta constante, essas defesas tornaram os desembarques inimigos quase impossíveis, dissuadindo invasões e protegendo os interesses portugueses. No entanto, a força militar sozinha não poderia garantir o controle duradouro. A coroa portuguesa sabia que para realmente manter o território, precisava de pessoas para se estabelecer, cultivar e prosperar. Então, eles incentivaram famílias açorianas a atravessar o Atlântico, trazendo suas tradições, habilidades e esperanças para cultivar a terra e apoiar a guarnição. Esses colonos construíram uma comunidade autossustentável, cultivando, criando famílias e ancorando a presença portuguesa na região. As fortalezas proporcionavam proteção, mas foram os colonos que lançaram as verdadeiras bases para uma colônia duradoura. Através de uma mistura de força militar e colonização determinada, Portugal garantiu o Sul por gerações, deixando um legado de resiliência e comunidade que perdura até hoje. O governo de 1738 foi crucial na formação da fronteira sul do Brasil. As fortalezas de Silva Paz dissuadiram as ambições espanholas e protegeram as vitais rotas marítimas. Imigrantes açorianos transformaram a região, estabelecendo comunidades permanentes de língua portuguesa. Santa Catarina tornou-se o ponto de partida para a expansão em direção ao Rio Grande do Sul. A base segura permitiu a Portugal manter vastos territórios do Sul que, de outra forma, poderiam ter sido perdidos. O que começou como uma fronteira remota tornou-se uma parte integrada e produtiva do Brasil. Os eventos de 1738 fizeram mais do que garantir terras. Eles forjaram uma identidade sulista única. A defesa militar e o assentamento açoriano criaram uma cultura de resiliência, ordem e comunidade. As pequenas fazendas e as influências europeias da região a distinguiram do resto do Brasil. Ondas posteriores de imigrantes construíram sobre essa base, moldando a economia e a sociedade do Sul. O governo de Santa Catarina foi um ponto de virada, garantindo o lugar da região na história do Brasil. Seu legado perdura na cultura, economia e espírito do Sul do Brasil.